Cristo Jesus? Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir em 2 Coríntios capítulo 2, senão você pode acompanhar a leitura. 2 Coríntios capítulo 2, nós leremos do 14 ao 17 para a nossa meditação nesse momento. 2 Coríntios 2, do 14 ao 17, mesmo assentados, em atitude de reverência, convido você a acompanhar a leitura. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te damos graças nessa tarde. Que o nosso coração esteja aberto como terra fértil para receber a sua semente. Usa-me como instrumento teu, eu te peço e oro nesse momento em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias de mudanças drásticas na nossa sociedade, na nossa atitude, de como nós, de forma geral, lidamos com fé e como a própria sociedade lida com religião. Segundo o último censo do IBGE de 2010, o número de evangélicos cresceu 61% nos últimos 10 anos. Nós somos hoje 22% de toda a população. Só que entre esse aumento também nós podemos constatar o aumento do número de ateus. Cerca de 9% dizem não acreditar em Deus nenhum. 9,8%, quase 10%. Então nós temos aí à nossa volta, a gente pode ver o crescimento no movimento também conservador, em contrapartida a tudo isso, na busca por segurança, por estabilidade. Então, essa contrapartida de uma crise moral, de uma crise de valores que se instala na sociedade, em busca de segurança e de medo, para tirar todo o medo, existe essa busca, exacerbada muitas vezes de regras. Nós vivemos também, infelizmente, isso por conta de dias sem significado e sem sentido. Diante de tantas mudanças, a gente não pode se calar. Nós precisamos ter em mente que nós não devemos nos enquadrar em nenhum estereotipo social que é proposto para nós, que é imposto à nossa sociedade. A gente precisa ter em mente que Jesus concedeu a nós, os seus seguidores, o imenso privilégio de ministrar a graça de Deus a um mundo inseguro, a um mundo sedento, a um mundo com medo. Nós, cristãos, somos aquelas que encontramos estabilidade. Nós encontramos em Jesus Cristo saciedade. Nós tivemos a nossa sede de sentido, a nossa sede de significado, de medo, supridas, saciadas. Então, cada um de nós é convidada a ministrar a graça de Deus a esse mundo, exalando o bom perfume de Cristo, partilhando a palavra onde nós estivermos. E Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele conta uma história interessante que vai fazer a gente entender um pouquinho também esse texto de Paulo, essa ilustração que ele fala. Tem um cientista de Harvard, um biólogo chamado Edward Wilson, que fez uma experiência interessante. Depois de observar um formigueiro, ele percebeu o que ele fazia. Ele ia lá e esturricava uma formiguinha. Ela morria, ficava lá. E ele notava que depois de um tempo, demorava para as formigas entender que aquela formiguinha tinha morrido. E aí ele começou a pesquisar, e ele começou a entender que elas entendiam que aquela formiguinha tinha morrido por causa do cheiro. Quando ela começava a se decompor, o cheiro dela era tão
insuportável para as outras formigas, que ela pegava o corpo dessa formiga morta e levava lá para o fundo, num refúgio do formigueiro. E depois de muitas pesquisas ele descobriu que o ácido oleico era o responsável sobre isso. Por quê? Ele pegou esse ácido separado e pingou numa formiguinha viva. O que as outras formiguinhas do viveiro fizeram? Levaram aquela formiga viva, esperneando, indignada, para fora, porque para aquelas outras formigas elas tinham morrido. E enquanto elas não tirassem do corpinho delas todo o traço de ácido oleico que elas tivessem, elas não conseguiam entrar no formigueiro novamente. Elas eram expulsas. Então, para ser aceita, elas precisavam tirar tudo isso. É interessante que o olfato, para nós humanos, também faz muito sentido. O olfato para nós é importante, para nós seres humanos. Nos relaciona a emoções, nos relaciona a paladar. Pessoas que perdem o olfato por trauma, ou no caso de uma gripe muito forte, parece que nada tem sentido, nada tem gosto. Quantos de nós ficam gripados? Nossa, comi, mas não tinha gosto de nada, porque está tudo congestionado e a gente perde a capacidade de sentir o cheiro. E isso faz com que a gente deixe de sentir o sabor e sentir muita coisa. Talvez seja pelo fato do olfato também, é que Paulo fala que nós, cristãos, precisamos espalhar em toda parte o bom perfume de Cristo. O cheiro que a gente sente de algo, com certeza, vai fazer com que a gente tire as nossas conclusões sobre aquilo. Então, não é diferente com o Evangelho. Não é diferente. O cheiro que nós, como cristãos, sejamos nós pastores, presbíteros, ou desenvolvemos a nossa atividade fora dessas quatro paredes, sem ser um oficial da igreja, faz diferença como as pessoas vão receber o Evangelho. E é interessante, porque o Evangelho, desde o início da carta até o trecho que a gente lê, se você olhar, Paulo ele vem fazendo um relato, assim, num certo sentido, considerado deprimente do seu ministério. Você pegar o primeiro capítulo, você vê que ele vai falar do sofrimento dele na Ásia, ele vai falar das críticas quanto à integridade apostólica que ele recebia, as dores experimentadas em Corinto por causa dos opressores. Ele vai falar da sua tristeza por causa da incapacidade de começar um trabalho missionário em Troade. Então, o sofrimento de Paulo como servo de Cristo, ele é um dos temas principais da carta aos Coríntios. Eu costumo dizer, corintiano dá trabalho desde sempre. Deu para Paulo. Entretanto, a gente vê que aqui Paulo, ele muda o tom da discussão. Ele simplesmente muda o tom. Ele está dizendo do seu sofrimento, e aqui ele começa a falar sobre gratidão. Sobre gratidão a Deus. Ele faz menção agora de aspectos positivos. Quando ele descreve Deus em toda a parte, capacitando ele a desenvolver um ministério eficaz em meio às dificuldades. E a figura de linguagem de que Paulo usa aqui, nos versos 14 e 16, era bem conhecida da sua época. Várias batalhas naquela época eram travadas pelos soldados romanos. Os soldados dedicavam a vida ao exército. E o que acontecia quando eles chegavam vitoriosos das batalhas? Eles eram recebidos com festa, com triunfo, e nessas festas era acendido incenso em gratidão aos deuses. Então, Deus assegura aqui a eficácia do ministério de Paulo e dos seus companheiros por meios que ele não entende. Mas assim como o perfume do incenso na festa triunfal, na marcha triunfal dos soldados vitoriosos que voltavam à cidade, Paulo entende que realmente o seu ministério deveria exalar uma fragrância boa, uma fragrância agradável, a fragrância do conhecimento de Deus. Paulo aqui, ele diz no verso 15 que somos para Deus o bom perfume de Cristo. Assim como na marcha dos soldados romanos triunfantes, a oferta
era para os deuses, mas quem sentia o cheiro eram as pessoas. Embora fossem as pessoas que sentissem, era a partir desse cheiro que elas tiravam as suas conclusões. E é interessante porque Paulo ele vem dizer que esse cheiro, ele pode ser cheiro de salvação ou cheiro de morte. Se você parar para pensar, para o comandante que chegava com o seu exército vitorioso, era cheiro de vitória. Mas para aquele que vinha preso, porque tinha perdido a guerra e entrava na cidade como escravo, era cheiro de morte. Era cheiro de morte. E o Evangelho, como afirma Calvino, é pregado para a salvação, pois este é o real propósito, mas somente os que creem participam dessa salvação. Para os incrédulos, é uma ocasião de condenação. Então, o cheiro tinha conotações diferentes para pessoas diferentes. A multidão que aplaudia dando boas-vindas aos guerreiros sentia um perfume e triunfavam junto. E o perfume do incenso era associado à alegria, à conquista, à vitória. Mas aqueles que vinham como prisioneiros cheiravam a morte. E a morte cheira mal. A morte cheira muito mal. Paulo conclui na sua linha de pensamento, então, fazendo até uma espécie de pensamento retroativo ao que ele tinha dito até aqui. Ele fala: quem estaria à altura de tal missão? Não somos como muitos que mercadejam, que falsificam a palavra de Deus, mas com sinceridade nós pregamos a Cristo. Paulo deixa transparecer nessas palavras que ele sente o peso esmagador da responsabilidade do anúncio do Evangelho. Ele se recusa a tratar de forma irresponsável essa palavra, como muitos no seu tempo faziam. Seu alvo não era beneficiar-se pessoalmente, ou mesmo receber uma recompensa financeira por isso, mas era a glória de Deus. Paulo ele age com integridade em relação à palavra anunciada, a fim de que o bom perfume de Cristo, que ele deveria exalar como cristão, não fosse de alguma forma adulterado. E isso vale para cada um de nós. Em algumas relações com a igreja, infelizmente, nós vivemos dias de mercado, relações mercadológicas. Nós não podemos esquecer que nós estamos onde estamos, ou fomos chamados para o que chamamos, seja qual ministério for, para sermos o bom perfume de Cristo, para que o Evangelho não seja adulterado, para que nós não mercadejemos a palavra. Será que, como Paulo, nós temos realmente nos preocupado em não adulterar essa essência do Evangelho? Como será que nós estamos ministrando a graça de Deus a um mundo sedento? Ela tem custado preço? Porque se ela custar preço, ela não é mais graça. Será que nós temos sentido de fato o peso da responsabilidade de sermos autênticos com relação à palavra de Deus, mesmo em prejuízo próprio? Será que nós temos sido um bom perfume contagiado à nossa volta? As pessoas realmente sentem a fragrância? Que fragrância será que estão sentindo? Cheiro de vida ou de morte? Como eu disse, a morte tem muitos cheiros. Ela pode ser uma morte social, onde a gente simplesmente acredita que algumas pessoas não podem fazer parte do convívio social, seja por questões financeiras, por questão de formação, e a gente isola elas, matamos elas socialmente. A morte pode ser a morte física, né? Aquela que quando o coração para de bater, o cérebro para de funcionar, né? Ou pode ser também um aspecto de morte no sentido eterno, a morte eterna daqueles que caminham sem Deus, no qual nós somos chamados para propagar a vida eterna e vida abundante. Ser ministrador da graça de Deus. E aí, quando eu falo ministro, não é reverendo, não é pastor, é ser cristão. Todos nós, né, somos chamados a ministrar a graça de Deus, a graça que gera vida,
que é espalhar o perfume bom da vida por onde nós estivermos, por onde nós andarmos, é entender que nós somos peregrinos em um mundo desgastado, em um mundo cansado, que nós não somos diferentes e nem melhores que ninguém, que nós estamos de passagem, anunciando um reino maior e melhor, que nós vivemos pautados pela esperança, entendendo que nós caminhamos numa corda bamba de fato, e que nós precisamos sempre nos questionar: será que nós somos aqueles que buscam tratar os problemas, ou será que nós somos aqueles que causam os problemas? Isso faz diferença. Nós somos convidados, através do bom perfume de Cristo, a sermos agentes de mudança, a colocarmos em prática os atos praticados de misericórdia que Jesus praticou, de serviço, de atendimento aos necessitados, de assistir às necessidades físicas e espirituais das pessoas em todos os aspectos. Nós somos chamados a ouvir também as pessoas, a aconselhá-las, a dar apoio, direção, cuidado. E o cuidado está nas coisas simples. Às vezes é só sentar junto, às vezes é um olhar. Então, cada um de nós pode ser um agente de mudança no seu cotidiano. É quando, podemos trazer à luz a fé que nós dizemos professar. Nós somos os ocupantes pioneiros do reino dos céus. Nós fomos convidados a espalhar essa graça. Nós somos convidados a espalhar o bom perfume de Cristo. Isso através de inúmeras formas. Porque às vezes a gente pode achar que, não, então tem que ser pregando numa igreja. Não, existem inúmeras formas de pregar o reino, de falar sobre vida, através da profissão que se desenvolve no cotidiano, através da arte, da literatura, da poesia, do cinema, do belo. Existem inúmeras formas. Nas palavras de Tolkien, ele diz que através de nós, a luz refratada, derivando de um único branco, é estilhaçada em muitas matizes. Como um prisma recebe uma única luz e espalha aquela luz colorida, somos nós também, para espalhar, porque nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Jesus visava transformar pessoas, escrever a palavra dele no coração das pessoas, e nós somos convidados a fazer o mesmo. Nós precisamos comunicar aos perdidos, aos sedentos de Deus, que Ele os ama, que Ele veio para salvar essas pessoas dos seus delitos, dos seus pecados, para lhes dar vida, para renovar a sua vida, mas acima de tudo, para dar vida eterna. Para que haja prosperidade, sim, mas não simplesmente física, de material, mas prosperidade nos relacionamentos, de vida nova, vida social restaurada, de entender que mesmo a morte física em Cristo Jesus, ela pode ser acalmada, tranquilizada, que toda dor é por enquanto, até que Cristo venha. As imagens que Jesus fala sobre o reino, se nós observarmos nas parábolas, são sempre sobre o bem-estar, espalhando gradativamente a toda a sociedade, como um perfume suave entrando nas narinas das pessoas. Lembra da historinha das formiguinhas? Mas com ácido oleico? Aquelas que estavam vivas, mas que saíram esperneando. Somos nós em relação ao pecado. Aparentemente nós estamos vivos, mas o pecado em nós traz um cheiro insuportável. Aqui no interior nem tanto, mas quem já andou de ônibus, que eu lembro do metrô, né? E sentiu o cheiro de suor, um perfume, sabe o quanto isso é desagradável e o quanto isso embrulha o estômago. Todos vão sentir o cheiro. E quando o cheiro bom se mistura com o ruim, é muito difícil ficar perto. Todos saberão, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, se a gente está vivo ou morto, ou se a gente está meio misturado nisso tudo. Nós precisamos, assim como aquelas formiguinhas se limpavam para entrar na formigueira, somos nós precisamos nos limpar no Evangelho de Jesus sempre, porque o Evangelho desmascara quem nós somos, coloca em xeque quem nós somos. Ao falar da fragrância, Paulo não está falando de qualquer cheiro, mas daquele perfume cuja essência penetra incontrolavelmente em todos os lugares, que se espalha de longe, que é possível sentir, que ninguém pode impedir.
E uma fragrância não precisa de provas, simplesmente enche o ambiente. É o que também ocorre com o reconhecimento de Jesus em todos os lugares. Será que com o aumento de 61% dos evangélicos que nós temos hoje, a igreja tem sido o bom perfume de Cristo? Será que, já que nós somos 22%, mais 9% de ateus, os 78% que sobram, que estão aí em várias outras religiões e crenças, será que para todos estes, o evangelho que nós professamos faz diferença? Realmente, nós somos tentados a mercadejar a palavra, a ganhar com isso. Mas o ganho não é garantido. Mas quando o convite vem do próprio Deus, que diz que nós somos convidados a ministrar a sua graça, mesmo que a gente perca, aparentemente, mesmo que a gente abra a mão de algumas coisas que aparentemente são caras, o reino, a vida eterna, são muito maiores e são muito melhores. Nós somos convidados, no meio da adversidade, a ser o bom perfume de Cristo. Que o pecado e o fracasso algumas vezes são inevitáveis, é verdade. Mas o perdão é garantido na cruz de Cristo. E é na cruz de Cristo que nós somos limpos, lavados, sarados. E é na cruz de Cristo que nós recebemos o bom e puro perfume de amor, de retidão, de perdão, de graça, de renovo. E é por isso que nós podemos levar esse bom perfume para onde nós estivermos. Embora a gente possa falhar, ou mesmo se desviar do caminho eventualmente, Jesus delega a nós, a cada um de nós, a tarefa de divulgar a mensagem da boa nova do amor de Deus. Uma mensagem que inclui não apenas palavras, mas ações práticas. Nesse mundo instável, inseguro, cheio de medo, sedento, que cada um de nós se encharque na cruz de Cristo com o bom perfume dele e possamos propagar com fidelidade, com sinceridade, por onde nós passarmos, onde nós estivermos, o Evangelho da Graça. Que Deus nos ajude, hoje e sempre, na nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus. Amém.